Amém. Então, vamos orar a Deus, né? Pedindo para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Amém? Pai Santo que estás nos céus, Deus, te damos graças, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de reunirmos, ó Deus, como igreja, Pai Santo, a fim de render louvores, Senhor, e aprender um pouco mais, Senhor, da Tua santa palavra. Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos ouvir também. Senhor amado, somos frágeis, Senhor. Mas coube a nós essa responsabilidade desta manhã de trazer a Tua mensagem. Senhor, então prepara os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir e aprender da Tua palavra, Senhor. Que não sejamos ouvintes esquecidos, Senhor, mas praticantes da Tua santa palavra. Momentos como esse, nós precisamos, ó Deus, de forma sobrenatural. Senhor, a alegria do Senhor. Senhor, precisamos sentir novamente, Deus, o primeiro amor, Pai Santo. Então volta-nos, Senhor amado, ao ensino e à profundidade das Sagradas Letras, para que assim possamos aprender com os Seus servos do passado, Deus. E juntos esperarmos o grande dia, o dia do Senhor. Senhor, o grande dia que o Senhor virá buscar, Senhor, a todos aqueles que creem em Ti, Senhor, para morar contigo eternamente. Então te damos graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ler Filipenses. A palavra que nós vamos trazer hoje em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 em diante, até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Saudando mais uma vez aos irmãos, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que estão assistindo também. Estamos mais uma vez reunidos, né, depois de um período aí sem nos reunir, sem nos congregar fisicamente, sem estarmos juntos devido aí aos decretos municipais. Talvez você que esteja assistindo em outra cidade também esteja enfrentando situações como essa. Então vivemos momentos realmente atípicos, né? Mas queremos aprender do Senhor e espero que essa mensagem também chegue ao seu coração. Amém? Então nós vamos ler aqui Filipenses, capítulo 1, dos versos 9 a 11. Diz assim: E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu já iniciei aqui falando, né, que nós ficamos aí um período sem nos reunir, sem nos congregar, e talvez seja também algo que muitos estejam passando, né, em suas cidades, em seus municípios, devido aí a esse problema que nós estamos vivendo. Mas desde que nós deixamos de reunir, né, assim que retornássemos aqui, nós já havíamos tido esse convite para trazer uma mensagem, para trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Então essa mensagem ela já estava, vamos dizer assim, já preparada há algumas semanas. Só esperávamos um momento, Deus abençoe. Esperávamos um momento e a oportunidade para compartilhar com os irmãos. E eu creio que esse é o momento oportuno que o Senhor nos permitiu, por graça e misericórdia, trazer aos irmãos essa mensagem. Nós lemos aqui alguns versículos e pegamos esses versículos apenas como texto base
mas toda esta carta aos Filipenses nós podemos aprender, nós podemos extrair coisas maravilhosas, porque o contexto também era algo assim muito forte, e que a letra dessa carta aos Filipenses, em que Paulo escreveu, realmente ela salta aos meus olhos, ela me traz realmente uma profundidade muito grande. Mas, dando a introdução aqui, o que eu gostaria de dizer, como nós lemos alguns versículos, e são palavras de Paulo à igreja de Filipe, mas é também palavra do Senhor, pois foi inspirado pelo próprio Espírito do Senhor. Nós vamos pegar um pouco do contexto aqui. Eu gostaria de, nessa mensagem, ser bem pontual aqui no que vamos falar, no que vamos tratar. Essa carta ela foi escrita por Paulo, como eu disse aqui, durante sua prisão domiciliar em Roma, à igreja de Filipos, fundada por ele, por inspiração divina, durante a sua segunda viagem missionária. Episódio que está escrito lá em Atos 16, quando Paulo, juntamente com seus companheiros de viagem, desejavam pregar o evangelho às províncias da Mísia e também a outras regiões, da Ásia, províncias da Ásia, desculpa. Então foram para diversas regiões, desceram a Troade, mas à noite Paulo ele teve ali uma visão em que via um homem da Macedônia em pé e que dizia, dizia ali nessa visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, sendo guiado pelo Espírito do Senhor, eles traçaram um outro roteiro, vamos dizer assim, a sua viagem, seguindo essa orientação, chegaram então a Filipos. E essa cidade, ela leva o nome do seu fundador Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Foi nessa cidade, conforme narrado em Atos 16, que houve ali inúmeras situações, A cidade, que era ali uma colônia romana, vemos Deus, por meio de Paulo, iniciando também um trabalho, a propagação do Evangelho. Vemos ali a conversão de Lídia, aquela mulher que vendia púrpura naquela cidade, de aquisição financeira muito, muito boa. Nós temos também naquela cidade, esses episódios narrados lá em Atos 16, a jovem, a libertação da jovem que tinha um espírito de adivinhação, Nós também temos ali a conversão do carcereiro, porque vemos no episódio em Atos 16 que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, foram levados ao cárcere, mas ali o Senhor fez uma grande obra libertando-os, e também vemos a conversão do carcereiro e de toda a sua casa, pois ouviram a pregação do Evangelho. Então houve muita coisa que aconteceu ali, pela inspiração do Espírito Santo, chegaram àquela cidade, o Senhor ali tinha um propósito com aquele povo, com os filipenses. Sendo assim, o apóstolo utilizava de cartas para orientação das igrejas fundadas por ele, e, como vemos aqui em Filipenses, não é diferente. Não foi diferente. Então, tendo todos esses episódios que nós vemos Paulo se submeter e passar ali naquela cidade, não somente naquela cidade, mas vamos ver outras situações que ele pontuou também dentro até da carta, de uma forma indireta, entre linhas. Nós podemos aprender o seguinte, desta carta como um todo, não me refiro só aos versículos que lemos, mas com toda a extensão aqui dos Filipenses, da carta. Nós aprendemos o quê? Aprendemos como ter alegria na vida diante de todas as circunstâncias. Esse é o título da mensagem de hoje. Como experimentar a alegria em meio às adversidades. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele disse aqui, quando eu falei das alegrias, porque ele falou, ele também colocou aqui, participantes do meu sofrimento. Se você ler a carta, ele vai dizer isto, ele vai descrever isto. Ele vai lembrar, ele vai fazer menção
ao que ele passou em prol do evangelho aos filipenses. Então ele também coloca ali participantes do meu sofrimento. Se você ler a carta, você vai ver toda essa carta. Então, afinal de contas, no ponto de vista humano, não havia nenhuma vantagem a ser considerada, a ser servos de Cristo, como ele colocou aqui no versículo 1. Se você voltar um pouquinho, você vai ver aqui. Ele coloca, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E ele dá essa introdução ali aos irmãos, faz uma saudação inicial e discorre o que ele gostaria de tratar com aquela igreja que ele fundou, juntamente com os seus companheiros. Então, num ponto de vista humano, não havia nenhuma vantagem para ser servo de Cristo. Por quê? Porque ele vai lembrar aos filipenses dos episódios que ele enfrentou nessa cidade lá no versículo 7. Nós não lemos aqui, é um versículo anterior. Ele diz o seguinte: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Nós vemos isto, não é? E nessa própria cidade, as pessoas contemplaram isto. Viram que por amor do Evangelho foi preso. Não somente ele, Silas também. Não é? Foram presos, foram açoitados. Que vantagem tinha eles de ser servos de Cristo, sendo que foram para uma cidade para apanhar? Para ir para a prisão? Então eles tinham motivos suficientes para abandonar sua missão. Isso que nós vemos aqui. E em 2 Coríntios 11, 23, Paulo lista os seguintes problemas. Encarceramento, como nós falamos aqui, nessa cidade ocorreu. Açoites, como nós falamos aqui, nessa cidade ocorreu. Perseguição, como nós ouvimos, e nessa cidade ocorreu. Espancamento, nós vimos nessa cidade. Naufrágio. Olha a lista lá em Coríntios, né, que nós pontuamos aqui. 2 Coríntios 11, 23. Perigos entre assaltantes. Passou fome. Ficou sem dormir. Suportou frio e nudez. E outras mais. Mas eu creio que essa ser suficiente para nos fazer refletir. Que vantagem teria ele de ter enfrentado tudo isso para ser servo de Cristo, para passar tudo isso? Nem quando ele era fariseu, nem quando ele era alguém dotado da lei, conhecedor da lei, ele passou por situações como essa. E agora, quando chamado para uma responsabilidade, né, diante do Senhor, e agora passar tudo isso, humanamente falando, isso parece loucura. Parece loucura, porque não havia vantagem nenhuma. Por isso, e aqui nós podemos ver também, nós vemos que, tendo só em vista essa lista de situações que este homem, e que escreveu essa carta aos Filipenses, enfrentou, e lembramos mais uma vez que ele está preso aqui. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Então, nós vemos claramente que o que ele escreveu, o que ele ensinou, e aqui já abrimos um parênteses, não se encaixa nesse evangelho que vemos hoje, esse evangelho que foi propagado há algum tempo, que é o chamado a teologia. Nós já falamos isso, né? Mas vamos repetir, a teologia da prosperidade, né? Dessa confissão positiva, porque não se encaixa com o que esse homem viveu, e não somente esse, mas tantos outros heróis da fé que viveram depois de Paulo, pais da igreja, não é? Os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores e outros irmãos ao longo da história, e irmãos que ainda passam situações por isto hoje em países cujo o evangelho não pode ser propagado livremente. Os irmãos também enfrentam situações semelhantes ou iguais aqui ao que Paulo enfrentou. Em situações como perseguição, como falamos, como fome, que são colocados em containers, que são levados a campos de trabalho forçados, e lá morrendo muitas vezes de fome, de sede, ou devido aos grandes esforços físicos ali, todo dia estar no batente, na labuta, simplesmente por ser considerado, assim como Paulo, um servo de Cristo. Então não se encaixa esse evangelho. Será que você que está nos assistindo
E nós aqui também já temos essa convicção. Mas você que está assistindo, será que você já não viu isto? Você já não percebeu isto? Você ainda fica dando ouvido e voz a esses homens que ficam prometendo Isaías 1,19, o melhor dessa terra. Eu coloquei em aspas aqui porque é o que está escrito lá, né? Mas tirando de contexto e prometendo vida boa, abastada, não é? Sem problema nenhum, sem dificuldade, tudo vai ser do bom e do melhor. É o melhor carro, é a melhor roupa. Não se encaixa esse evangelho que eles estão propagando hoje. Mas o que nós se propomos a falar e ensinar, assim como Paulo, são para poucos. São para poucos. São para os que creem em Cristo. E que somente aqueles que têm olhos e mentes iluminados pelo Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever, a recomendar esses ensinos aos irmãos, a provar as coisas excelentes, como colocamos aqui no versículo 10, não é? A perseverar no amor, no conhecimento, sendo assim cheios do fruto de justiça, não é? Que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Só aqueles que têm esses olhos e mente iluminados podem contemplar essa realidade. Eu não posso convencer ninguém a mudar a sua mentalidade. Eu não posso convencer. Apenas posso rogar ao Senhor e pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que faça que isso em seu coração, que trabalhe em seu coração para que você possa aprender isto que estamos trazendo hoje, né? Então, baseado nessa introdução que nós gostaríamos de dizer, colocando aqui o contexto, né, o momento, onde e para quem Paulo escreveu, e essa mensagem chegou até nós, nós podemos ver aqui 4 características dentro do livro de Filipenses, dentro das cartas aos Filipenses. Podemos ver 4 características das atitudes de Paulo em meio às adversidades e sofrimentos. Primeira, é que ele não encarava a morte como um fim em si mesma, mas a porta de entrada para uma vida plena. Paulo, assim como os outros, entenderam que Jesus ensinou lá em João 10,10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, ela tem como destino os céus, a vida eterna. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, ela está como resultado final os céus, lá que teremos o descanso final. Descanso desse corpo físico, descanso dessa vida passageira, porque aqui de fato é só enfado e fadiga. E Paulo compreendia isso, mas tendo ele uma responsabilidade, uma missão, ele precisava também propagar o Evangelho. Veja, sendo guiado pelo Espírito Santo, eles alcançaram essas pessoas, como falamos aqui, Lídia, Sintique, né? E outros irmãos que foram mencionados aqui durante a carta. Lá no capítulo 4 você vai ver lá as saudações finais às pessoas que ele quis dar uma saudação especial aos irmãos que estavam à frente desse trabalho que foi feito na igreja de Filipe. Então, nós vemos que ele não tinha... ele não via a morte como um fim em si mesmo. Ele discorre isso no decorrer da carta. Não é? No decorrer da carta. Ele sabia que morrer era lucro. Não é? Ele sabia que após a separação do corpo físico, teria união da alma e do espírito juntamente com o seu Senhor. E o que ele fala, estar com Cristo, no versículo 23. Mas aqui no versículo 23 diz, mas de ambos os lados estou em aperto. Tanto desejo partir e estar com Cristo, pois isto é ainda muito melhor. Como eu falei, isso só vem pela revelação do Espírito Santo, irmãos. Porque
se não for pela revelação do Espírito Santo, isto ao homem natural é loucura. É loucura. Por quê? Porque ele quer desfrutar dos prazeres aqui da terra. Ah, tem muita coisa para fazer ainda. Muito lugar para visitar, muita viagem para fazer, muito entretenimento, não é? Só estamos esperando agora, estamos falando agora, hoje, num contexto em que lugares estão fechados, não é? Casa de shows, de espetáculos estão fechados, mas o homem natural só está esperando que essas coisas reabram novamente. Ele está ali, feito um cachorro preso na coleira, né? Que ele vai só até aquele limite onde a coleira ali, não é? O permite, porque se soltar ele se manda, né? Vai ser feliz, né? Então o homem natural está assim, preso também, e a sua carne impulsionando, eu preciso ir naquela festa. O carnaval já foi até cancelado, não é? O carnaval já foi adiado do ano que vem. Os grandes entretenimentos, os grandes eventos já foram adiados. Mas, puxa vida, por que essa pandemia foi acontecer nesse momento, né? Porque o desejo era ir, né? Era se soltar. O desejo era já aproveitar mesmo, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esse é o desejo do homem natural. Mas Paulo não via assim. Paulo via esta vida com um propósito depois que ele passou por uma transformação, claro, evidentemente, né? Evidentemente, ele poderia falar essas coisas. Porque vemos, irmãos, um momento tão diferente, tão atípico que todos nós estamos enfrentando, cada um num nível diferente, cada um num nível de dificuldade diferente. Mas aqueles que têm a sua fé firmada em Cristo, como ouvimos essa semana, não depositam sua confiança em dinheiro, em vacina ou em políticos, mas depositam a sua confiança no Senhor. Aleluia. No Senhor. E ele fala, olha, veja como parece loucura, ele ensina isso aos coríntios de uma forma diferente, mas ele ensina em 2 Coríntios 4,17, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Isso não parece loucura? A nossa leve e momentânea tribulação, o homem que, como já falamos aqui, sofreu açoites, naufrágio, perseguição, isto realmente é uma coisa que é loucura, mas nós podemos aprender na vida de Paulo, como eu falei, ele não encarava a morte como um fim em si mesmo, mas uma porta de entrada para um descanso eterno, para as moradas eternas. Esse deve ser a nossa mente, o nosso coração deve estar voltado para essas coisas, não é? Assim que enfrentamos os sofrimentos, assim que tenhamos também a alegria, assim que nós vamos ter alegria em meio à adversidade, não esperar somente neste âmbito físico, material. Isso já me leva para o segundo ponto também. Por quê? Porque ele não olhava apenas nesse âmbito físico humano. Ele não gastava seu tempo com seus prazeres pessoais. Porque ele mesmo discorreu aqui nessa carta, ele falou isso aos Tessalonicenses. Amados, bem vos lembrai do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia não fomos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele falou isso, ele fez menção ao que ele passou, não é? Ao que ele enfrentou, não somente ele, mas seus companheiros também, ao que ele passou para que o Evangelho fosse propagado, não é? Isso é uma lição para nós, que venhamos usar de forma sábia o nosso tempo, não é? Para a propagação do Evangelho. Venhamos nos gastar, não é? Em prol do Evangelho, porque foi assim que ele fez. Ele deixou esse exemplo. Jesus Cristo também deixou o exemplo. Muitas vezes tinha que se isolar em uma montanha, tinha que ir a um lugar um pouco mais
secreto, um lugar um pouco mais distante. Por quê? Porque a multidão o perseguia, assim, no sentido de ouvir dele uma palavra, de receber dele um milagre. Então ele tinha que ir, ter um momento a sós com o Pai. Mas quando voltava, lá estava a multidão. Lá estava a multidão, mas Jesus sempre pronto a se desgastar, né? Vamos colocar assim, fisicamente falando, né? Para que a mensagem do Evangelho fosse propagada. Então ele não gastava o seu tempo com seus prazeres pessoais, mas estando preso, como falamos aqui, gastou o seu tempo administrando as igrejas por cartas em prol do reino. Possamos aprender também mais esse exemplo, né? Aqui, nesse caso, ele estava preso e escrevia cartas. E nós temos essa liberdade de estar com o Senhor e de propagar o Evangelho nas ferramentas que temos hoje. O meio mais rápido de levar os seus ensinamentos, o que ele gostaria de explicar e ensinar à igreja de Filipe e outras, fazia por meio de cartas, e hoje fazemos por meio da internet. Por graça e misericórdia, o Senhor nos deu ferramentas hoje para alcançar, oxalá, até muito mais pessoas, não é? Até muito mais pessoas, para que essa mensagem realmente possa fluir através, né, desses meios de comunicação, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam receber também essa mesma mentalidade e atitude de Paulo. E essas cartas que ele escreveu eram chamadas de cartas da alegria, porque ele tinha grande estima por essa igreja, que o ajudou, inclusive financeiramente, em algumas viagens missionárias que Paulo fez. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é que Paulo também investia tempo na leitura e na comunhão com o Senhor. Nós vimos isso, conhecimento de quem o Senhor é. Esse homem que recebeu uma revelação do Senhor, que teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, recebendo palavras inefáveis, indo ele até o terceiro céu, pôde, por inspiração divina, escrever palavras e nos ensinar, palavras essas que chegaram até nós. Foi com dificuldade, foi com perseguição, mas o Senhor protegeu a sua palavra para que nós pudéssemos hoje ter também essa mesma liberdade de ouvir, e não somente ouvir, mas aprender, ser praticantes da sua palavra. Hoje nós temos uma infinidade, estamos embebedados, entorpecidos de informação, mas não de conhecimento. Informação você pode buscar a qualquer hora, desde os primeiros minutos da manhã, quando você liga o seu celular para ver a hora, ou desliga o seu celular, caso você o deixe no despertador, logo já vem aquela vontade de, vou acessar aqui as mídias sociais, né, para me manter atualizado. Desde aqueles momentos você já começa a receber uma enxurrada de informação, mas muitas vezes que não nos servem para nada, não nos traz conhecimento, não nos faz refletir, não nos faz pensar, não nos leva a nada. Então hoje as pessoas estão realmente entorpecidas com uma enxurrada de informação, mas não de conhecimento, mas não buscando a sabedoria. Isso não traz nenhum proveito, não somente para questões humanas, né? No sentido de você gastar um tempo em uma capacitação profissional, não é? De você ouvir ali uma palestra, de você aprender a ter um senso crítico, não somente nesse âmbito, mas espiritualmente falando. Não gasta tempo na leitura da palavra, não é? Na oração, ouvindo os servos do Senhor, a quem o Senhor ainda tem usado para falar, para alertar, para sacudir a igreja do Senhor em momentos de tamanha mornidão, de tamanho esfriamento
espiritual. Então as pessoas buscam apenas informação e não conhecimento. E o conhecimento é a chave para a verdadeira sabedoria. Escrevendo a Timóteo na prisão, por ordem de Nero, consciente que estava próximo a partir deste mundo, Paulo ele diz lá em 2 Timóteo 4,13, quando vieres a Troade, ele fala o seguinte: traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Principalmente os livros, traz o livro e os pergaminhos. Quando vieres a Troade, quando vieres, traze a capa que deixei a Troade em casa de Carpa e os livros, principalmente os pergaminhos. É que eu estava pensando aqui numa outra versão, mas foi o que eu escrevi aqui. Esta é a versão que eu estou usando agora, 2 Timóteo 4,13. Então Paulo era alguém que se dedicava ao conhecimento da palavra do Senhor. Até então os pergaminhos, não havia os livros que temos hoje, as escrituras, com todos os livros que nós podemos aprender do Senhor, porque foram inspirados, a inspiração do Senhor. Mas ele se dedicava a tempo, estando ele preso, e falou: não vou perder aqui a oportunidade. Então eu vou instruir aos meus irmãos a, quando vierem me visitar, a passar, a me trazer os livros, para que assim eu possa me dedicar mais na leitura da palavra, para que eu possa aprender em oração, para que eu possa ensinar, estar pronto, apto a ensinar ao jovem Timóteo e a ensinar aos outros. E o que nós temos como resultado aqui, esses livros maravilhosos e as atitudes de um homem que tinha tudo para desistir da sua caminhada com o Senhor, mas não fez. Muito pelo contrário, estava ele aqui instruindo, ensinando a perseverar, a permanecer. Olha, estar com Cristo, vocês foram participantes comigo nas minhas prisões, vocês viram o meu sofrimento, mas continua firme, perseveram firme, E Paulo vai instruindo tudo isso aqui, porque sei, lá no versículo 19, porque sei disto, que me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha só. Estava aqui Paulo motivando, incentivando, perseverem. Se eu conseguir novamente passar aí, fazer uma visita a vocês, isso vai ocorrer. Se não, não tem problema. O morrer é lucro. Foi nessa carta que Paulo estava falando isso a eles. E como falamos, ele tinha N motivos para pensar e experimentar o contrário, em viver o contrário. Falar: não, vou desistir mesmo. Toda cidade que eu chego eu apanho, sou perseguido. Mas não, ele foi, na força do Senhor, não na sua força, mas na força do Espírito Santo que movia Paulo a escrever isto. Motivava Paulo, Esquecendo-me, eles falam isso nessa carta também. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo avante. É avante, eu olho na frente. O meu foco, o meu alvo é lá. É Cristo, é a glória. Então isso vinha de forma sobrenatural. Isso nós aprendemos também por Paulo. Então, como falamos, não encarava a morte como um fim em si mesma. Não olhava para o âmbito físico nessa vida. Investia tempo na leitura da palavra, na meditação com o Senhor. E o mais importante, era um encontro real com Cristo. Separado pelo Senhor como vaso muito escolhido, conforme relato de Atos dos Apóstolos. Ele teve a sua vida transformada de perseguidor a perseguido, segundo a lei, irrepreensível. Segundo a lei, irrepreensível. Sabia tudo da lei. Não é? Os Hebreus, como ele mesmo fala aqui, ele tinha esse reconhecimento, ele tinha esse status, não é? Juntamente aos fariseus, ele tinha esse conhecimento. Paulo é um homem que... Pedro percebeu isso.
Pedro, quando escreve uma das suas cartas, ele percebeu, o cara é irmão Paulo, cuja as letras mesmo é incompreensíveis muitas vezes. Por quê? Porque era um homem culto. Era um homem que dominava outras línguas, outros idiomas. Então, ele era um homem realmente de altíssimo conhecimento e tinha essa patente junto aos fariseus. Mas ele teve tudo isso como perda por amor a Cristo. E ele descreve isso na carta. Nós não vamos fazer a leitura, mas os irmãos podem acompanhar esses 4 capítulos, né? 4 cartas que estão escritas aqui de Filipenses. O que antes tinha valor, agora vê tudo como perda por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ele confessa que foi posto em defesa do Evangelho. Então todo aquele status e reconhecimento não serviu de nada para ele. Ele via tudo isso como algo passado, passageiro, não é? Então é algo que nós podemos aprender. Só aqueles que têm um encontro real com Cristo têm esta realidade. Pode experimentar isto em sua vida, em seus corações. Nós que estamos aqui, cremos piamente, né, que um dia fomos alcançados pelo Senhor. Tivemos apagados nossos inúmeros pecados por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Confessamos a Ele, né, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Tivemos convicção da vida, né, e da onde viemos. Mas a partir do momento que temos um encontro real com Cristo, nós também temos a convicção para onde estamos indo. Espero que isso também seja uma realidade para você que nos assiste. Que seja uma realidade também a você. Que você tenha essa convicção. E se você ainda não experimentou, rogo ao Senhor que o Espírito Santo também fale ao seu coração para que você possa experimentar e não esperar somente algo momentâneo e temporal nessa vida, porque ela é muito breve e muito passageira. Mas possa experimentar essas realidades, possa ter um encontro real com Cristo. Aquele que ia para Damasco para perseguir o próprio Deus, o próprio Senhor, né? Porque quando o Senhor o aborda na estrada de Damasco, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estava perseguindo o próprio Senhor. Mas ele foi transformado, não é? Podemos encerrar depois, irmãos, com um louvor, né? Achei uma flor gloriosa, que é o título do hino, né? Hino maravilhoso, né? Aquele que era Saulo passou a ser o Paulo, esse homem servo de Cristo, né? Servo do Senhor, transformado pelo poder do Evangelho, cujo Senhor tinha nele um propósito. Veja, se ele não passasse por essa cidade, essas pessoas também não seriam alcançadas. Mas é o Espírito Santo que o conduziu. Vá a Macedônia, porque tem um trabalho lá a fazer. Das outras regiões da Ásia, cuido eu, não é? Certamente o Senhor estava o conduzindo para fazer esse trabalho. E essa mensagem abriu portas para o Ocidente, para a Europa, para o Ocidente, e essa mensagem chegou até nós. Então foi um propósito do Senhor. Foi um propósito do Senhor na vida deste homem, não somente dele, mas de outros que podemos também aprender. Então, chegando já nas considerações finais dessa mensagem, mais uma vez pergunto: como ter alegria na vida diante de todas as circunstâncias? Foram apenas 4 características que nós colocamos aqui nessa manhã acerca da vida desse homem. Essa última, o encontro real com o Senhor. Que possamos aprender, porque essas palavras escritas por ele, o amor, a sua convicção, no que lemos aqui nas cartas, a fé que esse homem demonstrava diante de todas as circunstâncias, eles me fazem lembrar também, irmãos, me fazem lembrar da história de uma mulher, esposa, mãe, que em um leito de hospital,
lutou contra um câncer no ovário, sabendo que seus dias estavam contados, ela passando por todos esses problemas. Seu nome é Rosa Fittipaldi, 38 anos. Não perdi a esperança em Deus. Não perdi a esperança. Diante de uma situação tão delicada, aleluia, ainda tinha que lidar com a tristeza e o inconformismo do marido. De vê-la assim, né, em um leito de hospital, ainda o seu coração havia espaço para transmitir vida, consolo a médicos, enfermeiras e seu casal de filhos. Para quem não sabe o que eu estou falando, a sua história ela foi contada por um repórter de uma emissora de televisão brasileira. Peço que, se por graça e misericórdia, esta mensagem que estamos trazendo aqui seja transmitida pela internet. O link, colocamos ali, o link na descrição desta reportagem que eu estou fazendo menção agora, para que você também possa ver. Porque assim como Paulo, em situações diferentes, obviamente, Paulo preso e ainda aqui trazia alegria e consolo aos irmãos de uma igreja que ele havia fundado. Essa mulher, e creio que por vontade de Deus, a sua história foi narrada, a sua história foi contada e transmitida a milhões e milhões e milhões de pessoas através de um canal de televisão. E que ela, numa situação também adversa, numa situação tão difícil, numa situação tão delicada, em um leito de hospital, ali, ainda havia em seu coração espaço para confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Porque foi-lhe perguntado a ela: você crê que pode sair da situação? Sim, eu creio. Mas se você não sair? Se eu não sair, não tem problema, eu estou muito bem. Eu creio que já cumpri minha missão aqui. Irmãos, imagina você visitar uma pessoa em um leito de hospital. Muitas vezes até durante o trajeto você e eu pensarmos: o que eu posso chegar lá e falar com a pessoa, trazer alguma palavra de consolo, ir lá para consolar, mas sair consolado de uma pessoa que está ali acamada. Misericórdia. E essa mulher tinha a mesma fé, por isso que eu quis deixar também esse exemplo, porque talvez seja um exemplo um pouco mais recente, por assim dizer. Porque olhamos aqui e vemos tudo muito bonito, não é? Nossa, que bonito, Paulo fez isso, né? E às vezes não temos essa noção, essa profundidade, né? Não mergulhamos, muitas vezes, meditando profundamente no que Paulo... Porque isso era uma realidade para ele. Tem que ser uma realidade para nós, aqueles que creem em Cristo. Aleluia. Como falamos aqui, as pessoas ainda confiam no mundo. Confiam que a ajuda vai vir de políticos. Confiam que a ajuda vai vir desses órgãos governamentais. Não é? Ficam repetindo aí, não, porque agora, né, passamos por um momento, né, essa situação atual. Mas eu espero aí, vai ter a vacina aí, logo eu vou pegar e vou me medicar também e vai estar tudo certo. Nossa confiança não está nessas coisas, nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Isso era a realidade de Paulo. Isso era a realidade dessa irmã Rosa Fittipaldi, 38 anos, jovem. Mas preocupada com tantas coisas, tinha seus filhos, um casal de filhos, tinha o seu marido que precisava lidar com essa situação, como falar com ele, como ajudá-lo, não é? Porque não é fácil, faltam palavras muitas vezes. Mas o mesmo Espírito que moveu Paulo a escrever isto, o mesmo Espírito eu posso ver, irmãos. Eu pude ver, não é? Porque ela já está na glória. Eu pude ver na vida dessa mulher. Veja essa reportagem, aquele que não assistiu, eu creio que os irmãos já assistiram, mas se assistiram, veja novamente, com esse olhar que estamos trazendo aqui para os irmãos. Veja a convicção das palavras dessa mulher. Veja a convicção dessas palavras. A convicção das suas respostas diante das adversidades. Ela não retrocedeu.
Ela tinha plena fé e confiança no Senhor. E eu creio que o Senhor a usou para um propósito: alcançar outras pessoas também. Ainda que não compreendamos perfeitamente, não, mas como pode? O Senhor poderia curá-la, ela estar com a sua família hoje? O Senhor não a fez, irmãos. Nós não sabemos os desígnios do Senhor. Nós apenas conjecturamos ali ou aqui, mas não compreendemos profundamente. Da mesma forma que o Senhor poderia ter usado Paulo de outra maneira. Mas Paulo passou por inúmeras situações e adversidades, e mesmo assim havia em seu coração esperança, consolo, alegria. E ele ainda consolava os seus irmãos. Que nós possamos aprender com eles, irmãos. Possamos aprender com a Rosa, possamos aprender com Paulo, possamos ter essa certeza em nosso coração. Quando tivermos essa certeza, nada nos vai parar, nada nos vai fazer retroceder. Estaremos prontos e aptos a avançar. A agenda do Senhor, quando falo agenda do Senhor, me refiro justamente a deixar ser usado pelo Senhor para o propósito dele. Não é? Ensinando, admoestando, consolando. Porque há muito trabalho a se fazer. Grande é a seara, poucos ceifeiros. E cada dia que passa vemos a propagação do falso ensino sendo divulgada, disseminada por aí. E muitas vezes se sentimos impunes e dizemos: Senhor, o que vamos fazer, meu? Senhor, tem misericórdia. Parece que cada vez que falamos, somos menos ouvidos. Mas não se preocupe com isso. Ainda que um número pequeno de pessoas nos ouçam, façamos a nossa parte. Porque, como disse, irmãos, é o Senhor que convence. Estamos aqui, para você que está nos acompanhando pela internet, em um pequeno número de pessoas. Poderia ter um número grande de pessoas se tivesse a compreensão dos momentos que estamos vivendo. A importância de estarmos unidos, de estarmos aprendendo do Senhor. Quantos nesse momento estão aí, como eu disse, atrás de informação apenas? Acessando suas redes sociais, vendo quem compartilhou ou quem curtiu as suas fotos, não é? Estão gastando tempo com coisas fúteis, triviais. Mas não estão gastando tempo com coisas essenciais. Essenciais para a nossa salvação. Não é? Então, quantas pessoas estão aí? Como eu falei, somos um pequeno número de pessoas. Mas se essa mensagem chegar ao seu coração, o Espírito Santo tocar o seu coração, nós iremos louvar a Deus por isso. Porque não estamos aqui conferindo estatísticas. Louvado seja Deus, porque 100 pessoas este mês ouviram, né? Foram tocados, entraram em contato conosco. Não estamos preocupados com números. Não estamos preocupados com estatísticas, com números. Há inúmeros locais que isto conta aí muito, né? Olha, o número aqui está caindo. Por quê? Porque tem interesses financeiros, interesses em obter lucro, vantagens, mas nós não. Então, não nos preocupemos com isso. Quando os discípulos falaram a Jesus: Senhor, quem há de ser sal? O Senhor deu uma resposta a eles e falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ou seja, não se preocupem. Não cabe a vocês preocupar se há uma quantidade enorme ou essa multidão que nos acompanha aqui estão atrás aí de pão, de comida apenas, não é? Mas que lá em João 6, naquele episódio que o Senhor dá um duro discurso, já o abandonaram, não importa. Importa é aqueles que andarão com o Senhor no decorrer desse trajeto, nessa nossa caminhada aqui nessa terra, e que serão fiéis até o fim, até o dia do Senhor. Então que possamos ter, irmãos, essa mesma convicção. Não se importe se um número pequeno de pessoas irá nos dar crédito, irá nos dar ouvido. Quem deu crédito à nossa pregação?
não é? Mas que possamos permanecer naquilo que o Senhor nos tem dado. Que possamos sentir essa mesma alegria, esse mesmo gozo. Salvo engano, nessa mesma carta, Paulo fala isso. Né? Se ainda não há essa mentalidade, que isso seja alcançado. Se eu não estou enganado, isso também está descrito aqui no decorrer dessa carta. Veja, homework, né? Lição de casa. Leia aqui, são 4 capítulos apenas. Você pode ler e pode meditar nisso que estamos trazendo hoje, mas também pode meditar aquilo que Paulo escreveu. E você ter também essa mesma convicção. E juntos possamos aguardar o dia do Senhor com alegria, sendo consolados por Ele, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque essa é a nossa expectativa. E é nisso que está a nossa confiança. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.